A gente falou bastante aí do que nós achamos desses jogos, desses dois compromissos, e nós pegamos aí a escalação da seleção brasileira, os titulares nos dois primeiros jogos, né? Como o time foi o mesmo, a gente vai fazer uma brincadeira em relação ao destaque. Foi destaque, sem muito brilho, foi abaixo. E aí fazendo um apanhado geral, tá? Por exemplo, o Casimiro não foi muito bem contra a Bolívia, mas foi pior ainda contra o Peru. Ah, o fulano foi um pouquinho melhor. O que foi? Nada. A quinta série, quando fala o Peru, é complicado, Não, né? não, é que você deu um exemplo que não altera muito no que você quis colocar. Não, mas é porque assim, não, porque você fala assim, contra a Bolívia ele foi sem brilho. Pra mim, contra o É Peru que ele nos foi dois abaixo. ele foi sem brilho. Não, mas eu achei que contra o Peru ele foi abaixo. Aí na média. Na Bolívia, contra a Bolívia também. Entendeu? Não, contra a Bolívia eu não achei que foi abaixo. Pra mim foi sem brilho. Perfeito? Deu pra entender? Perfeito. Bora então com o nosso Sai do Muro, os 11 titulares da primeira convocação do Fernando Diniz. A gente começa com o goleiro, o Ederson. Vou puxar com você, ô Leozinho, porque você falou, já que o cara é bom com os pés, a gente esperava de repente um pouquinho né, de mais qualidade. E aí? Mas eu não vou botar ele com abaixo não, acho que isso foi sem muito brilho, teve pouquíssimo trabalho, acho que o trabalho maior dele foi com os pés mesmo, eu botaria sem muito brilho. Você compra, Gi, sem muito brilho? Teve o destaque por conta da atuação com os pés, né? Mas acho que no geral sem muito brilho, porque foi pouco exigido. Acho que o goleiro brilha mesmo quando faz grandes defesas, né? E lá Aquela não bola teve contra muita exigência, a única que teve acabou entrando. Eu botaria um na média aí, né? Mas eu não... Aquela bola indefensável? Do jogador da eu Bolívia? acho que dá pra pegar, mas não... Então ele falhou? Não, mas não é falha, eu acho que é... Mas se dava pra pegar ele não pegou? E depois ele falhou. Foi sem muito brilho. Então tá bom, foi sem muito brilho. Então tá bom, vamos pro próximo, Danilo. Abre você pra mim, ô Formiga. Lá ele, né? Cara, eu acho que pra mim o Danilo foi muito bem no primeiro jogo. Também e ontem achei. foi ok, então no geral pra mim ele foi sem muito brilho, mas eu gosto muito do Danilo, eu acho um cara de quase erro zero, pouquíssimo erro, taticamente entrega muito. Eu tenho reparado, né, na seleção, ontem aconteceu, acho que foi um passe do Casemiro, se eu não me engano, a seleção fazendo muita questão de esconder o passe, né, do cara olhar pra cá e dar aqui e tal, pra tentar... O Danilo fez muito isso no jogo contra a Bolívia, ontem alguns tentaram. Eu acho que foi sem muito brilho. Ok. E aí, Gi? Acho que também foi na média. Acho que o Danilo ele se destaca principalmente quando é mais exigido defensivamente, né? Que é a característica dele. Se começar a estar todo mundo sem muito brilho, eu vou ter que fazer alguma intervenção aqui em relação à nossa regra, tá? Do Sai do Muro. Aí a gente vai restringir a mas aí não é nomes, culpa tá? nossa, né? Não, mas daí é culpa agora... Aí é culpa deles. Cara, Da produção? Não, de quem jogou. Não. Fala. Bom, não, já que você falou isso, vou botar ele no sem muito brilho mesmo. Vou deixar ele Então fala pra mim. Você fazer o quê? Já puxa o próximo. O Giovana começa aqui. Marquinhos fez o gol aí da vitória. Então, mas 7 é que gols com a seleção contra... brasileira. Fez o gol, importantíssimo, mas contra a Bolívia eu achei que ele foi mal, viu? Mal? Achei que ele foi mal na recomposição defensiva no gol que toma ali. No gol e fora Ele de uma fica, maneira... ele fica fechando um passe inexistente. Entendeu? Né? Aí eu acho que fez Ele um vai gol, recuando aqui, mas foi, entre aspas, o culpado de outro. Então, sem muito brilho, né? Sem muito brilho. Você mesmo, no seu discurso, mandou equilibrar. Eu vou colocar foi destaque. Gostei do Marquinhos. Apesar desse erro no gol, acho que acontece, acho que ele foi bem, construiu como o Diniz gosta. Então acho que fez gol de Ele vitória. tava aparecendo do nada, às vezes de atacante lá também. Então. Quando o Brasil ia os por dois. dentro O Gabriel ali. Magalhães também chegou várias vezes pela esquerda, quase como um ponto. Mas eu gosto disso, então Eu pra mim gosto foi também. destaque. Foi destaque, mas aí sim, muito brilho ganhou pelo voto de Giovana Kiel e Bruno Formiga. Vamos pro próximo, o queridinho de Giovana Kiel, Gabriel Magalhães. Eu acho que ele até foi melhor do que muita gente esperava, né? Eu não lembro quem de nós aqui que achava que ele não conseguiria construir muito. O Vitor lembrar. Sérgio acha bem Messi. superestimado. Mas eu não lembro se foi E ele ou o se foi o Wallace Gabi. também, o Wallace também acha. Mas enfim, eu acho que ele foi destaque. Como o Léo falou, muitas vezes ele até subiu, acho que foi bem na recomposição. Pra mim foi destaque. Eu acho que pelo critério expectativa e realidade é isso. Do destaque? Essa de foi destaque? Acho. Que bom que vai ter um negócio diferente agora. Dá o teu voto também, Foi ô destaque Léo. também, foi destaque também. Junto com o Marquinhos. Pra mim. Pra vocês não, né? Eu não sei, eu acho que... Não, mas você não vota, passa pro Renan Lodge. O teu não importa o que você acha.
Minha opinião não importa. Você também não gosta nada do Gabriel aqui Magalhães? Não, nesse quadro no não. programa. É? A gente tem uma legião de pessoas que não gostam do Magalhães aqui. Não, mas vamos lá, vamos pro Renan Lodge. Tá certo. Qual é a sua opinião sobre o Renan? Não, o Renan Lodge tá aí. Eu acho que o Lodge foi abaixo. Abaixo. Um pouco formiga, No abaixo. geral, abaixo. Também acho. Principalmente na recomposição. Tá bom, No então jogo vamos contra o lá. Peru. Foi abaixo. Assim como Casemiro. Abaixo? Abaixo. Casemiro. Pra mim foi abaixo porque o nível dele é Nos muito dois alto. jogos. Então, assim, eu acho que foi, num geral, abaixo. E acho que foi o cara que talvez mais tenha Mas, assim, sentido o estilo do Diniz. Só voltando no Renan Lodge, vocês acham que é... Obviamente a lateral, ela tá num processo bem de renovação, né? É o ponto de, da próxima, já colocar o Caio Henrique como titular e, de repente, até pensar numa não convocação do Renan Lodge? A gente tem outros nomes que, de repente, pode figurar? Cara, eu acho que nenhum titular vai sair de titular para não convocado. Eu não consigo ver muito essa lógica, não. Por exemplo, Eu acho que o É que a Renan gente pode vê ser o do contrário, banco. né? Não convocado vira titular. Isso, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Renan Lodge pode ir pro banco e tal, mas não convocado. E eu até imaginei o Caio Henrique ganhando mais chances do que o Renan Lodge, porque o Diniz é um cara que é confesso fã do Caio Henrique. Eu acho que Inclusive, ele colocou ele trabalhou como com os dois, lateral. né? Trabalhou Ele com os trabalhou dois. com os Com os dois. dois, Ele é. trabalhou com 7 caras que ele convocou. Ele. Mas o Caio Henrique, ele realmente potencializou, porque o Caio Henrique na base do Santos ele era meia, foi pra Ele, Atlético de Madrid o como Diniz que meia. colocou na lateral. No Paraná, em 2010, não, sei lá quando. Mas botou como lateral, depois no Fluminense, enfim, então... Você também colocou, foi abaixo o Casemiro hoje? Foi abaixo nos dois jogos. Unanimidade. Cara, que loucura. Obviamente isso pode ter muito a ver com o estilo de jogo aí do Fernando Diniz. E aí? E se mantiver? Aí eu quero ver como é que vai ficar se o Casemiro vai pra uma reserva. Tá louco. Bruno Guimarães. Formiga. Bruno Guimarães pra mim foi destaque. Assim, primeiro jogo, um impacto bem interessante e ontem um jogo bom. E de novo, acho que se esperava muito, né, do Bruno Guimarães. Essa titularidade dele já era projetada e eu acho que ele deu dinâmica. Na Copa, inclusive, né? Essas novidades, assim, as novidades, eu acho que elas tendem a se destacar, né? Porque, enfim, os dois que a gente citou ali foram beneficiados pelo modelo. Principalmente o Bruno Guimarães. Destaque Mas já botou ali, não foi nem votado, eles já meteram. Não, mas no pode destaque. baixar. Mas é destaque mesmo. Acho que o modelo também influencia nisso. Um jogador que não fez uma Copa do Mundo tão boa quanto eu esperava. E eu, que era uma pessoa que debatia muito que ele tinha que ser titular, e acho que no momento em que foi exigido não entregou. Mas ontem deu vários passes bons, assim, encontrou ali espaços numa defesa fechada do Peru, então destaque. Ele, inclusive, deu assistência pro gol do Richarlison, né? Uma assistência que Uma não valeu, bela no caso, levantada. né? Um cruzamento na medida. Até E é destaque importante para você ver como a visão do treinador é diferente do torcedor, né? Mas eu acho que casa um pouco com o que a gente falou aqui. O Diniz, na entrevista, ele faz questão de salientar que o Brasil construiu o processo para 3 gols. Só um valeu. Mas na cabeça do treinador, o que ele produziu, de uma maneira ou de outra, surtiu em parte o efeito. Porque a gente está falando ali de centímetros, né? O gol do Richarlison, principalmente, é no detalhe. O processo para o gol, para ele, é mais importante. E ele aconteceu, né? Só que é igual tipo a assistência do Bruno Guimarães. Ela não vai para a estatística, ela inexiste oficialmente. Mas o processo, na hora da avaliação do treinador, tenho certeza que o Diniz entende que, cara, ele fez o que eu queria que ele fizesse. Por um detalhe, não foi gol. Outra coisa que entra em estatística também, que eu valorizo muito, é pré-assistência. É. É o cara que dá o passe pro cara que dá o passe pro gol. Às vezes eu valorizo muito, muitos técnicos valorizam, mas não entra na O estatística. passe-chave. Né? E, inclusive, o Bruno Guimarães deu uma declaração bem legal lá para aquele, como é que chama lá? Charla. Não, é Players, como é que é? Players Tribune? Tribune, É isso aí, né? Ele falando da pressão que o pai dele depositava, cara, bem legal, depois deu uma olhada lá também. O Ney, Agora aí tem a confusão aqui. o Ney, Vou Léo. sem muito brilho, porque pra mim é uma média ali. No primeiro jogo ele foi bem, fez 2 gols, né? Acho que deu assistência também. E no segundo foi muito, pra mim foi um dos piores em campo, errou muito, apesar de ter dado assistência, foi uma cobrança de escanteio. Eu espero mais do Neymar, então pra mim foi na média sem muito brilho. E... vai. Pra partir decidir, né? Então vai. Tem que ter sensibilidade nessas horas. Então, por isso o eu falei, vai. apresentador tem que... Por isso eu falei, vai. Isso. Cara, assim, eu acho que ele foi muito bem no primeiro jogo.
No segundo jogo tem uma queda natural, mas eu acho que ele... Toda vez que pegava na bola, fica naquela expectativa do vai acontecer alguma coisa. E tentar, ele tentou. Eu acho que ele fez aquilo que o Diniz queria que fizesse, né? Da busca por conexão e tal. E na maioria das vezes, quando você tinha tabela rápida, tinha o Neymar envolvido. Eu acho que boa parte do impacto do dinizismo na seleção foi por conta do Neymar flutuando no campo todo. A gente tinha essa percepção, até não gostando dele muito longe do gol, mas faz parte do que o Diniz quer. Para mim, no detalhe, foi destaque. Mas eu acho que eu vou perder. Você foi no sem muito brilho, né? Sem muito brilho. E você, ô, Giovana Kilbil? Eu acho que para os outros a gente também utilizou o sarrafo, né? Por exemplo, o Casemiro, né? Então eu vou utilizar o mesmo que a gente fez com os outros. Acho que pro nível do Neymar ele ficou abaixo contra o Peru. Contra a Bolívia ele fez o que a gente esperava, então sem muito brilho. Sem muito brilho, na média, sem muito brilho. Mas se eu tivesse que desempatar, eu iria de foi abaixo. Eu iria de foi abaixo, porque eu sempre espero muito Neymar. Ainda bem que tu não opina. Mesmo com o primeiro jogo... Mesmo com o primeiro jogo. Não, vai. Eu espero muito o Neymar. Eu amo o Neymar. Eu também. E eu sempre vou Mas aí projetar ele. a culpa não é dele, é tua, né? Hã? A culpa não é dele, é mas tua. quem tá votando sou eu, não é ele. Não, você não vota. Perfeito. Fica claro nesse quadro. Não, só você pra não deixar vota. claro aqui. Quem tá votando, pô. Se eu posso votar no cara, posso votar no cara? Não, é só pra deixar... Eu não posso votar no cara porque eu não posso votar no cara. Ei, só te falar uma parada. Fala. Nesse quadro, não pode. Porque você não tem esse papel aqui. Vai, continua. Então fala aí, vai ô toca de linguiça. Fala aí então do Rodrigo. É o quê? Toca de linguiça. Rodrigo, vai onde? Rodrigo, pra mim foi destaque. Inclusive, pra mim brabo. foi o destaque. O Rodrigo, pra mim, no somatório dos dois jogos, foi o melhor jogador da seleção brasileira nesse primeiro apanhado de Diniz. Vai. Tem igual de fazer isso aqui com a mão. Ó, vou fazer aqui pro seu. Giovana Kiel, foi destaque? Kiel. Destaque. O Rodrigo ele pode jogar pelo meio também, mas acho que de pontas a gente está muito bem servido. Acho que na ponta a gente não vai ter problemas. E aí, você curte uma ponta, ô Léo? Depois do jogo contra o Peru, né? Que isso? Descambou, né? Rodrigo, foi destaque? Meu menino da Vila é brabo. Jogou demais. Foi destaque. Pode colocar o Rafinha junto nessa também, não? Rafinha pra também. Mim pra mim foi o melhor. Os dois do pontos, Rodrigo, pra mim foi o melhor o Rafinha. Mas como não tem opinião aqui, desculpa. Exato, não serve foi pra mal, nada, não, foi mal. Não muda em nada. Mas eu posso votar nele? Não. Porque sou eu que voto, né? Não, não você é não ele, vota. Né? Tá. Então, vai lá. Rafinha. O Rafinha. No caso, nem você nem o Rodrigo votam, né? É verdade. Perfeito. Foi destaque, um dos destaques. Eu acho que ele tinha que ser convocado até na primeira lista, no lugar do Antony. Tem mais mérito pra mim do que o Antony. Não tem processo, né, também. Aí é um ponto melhor ainda. Mas eu, de início, não comprei a escalação dele, porque eu acho que o Martinelli tinha mais mérito esportivo, mas ele fez um bom papel nos dois jogos. É isso, Léo. Eu acompanho os relatores. E o Laranja Mecânica, fala comigo então. E o Richarlison? Vai pra onde? O Richarlison foi abaixo. Ele foi abaixo, né? Não tem como. Mas daí na próxima vai estar também. Próxima convocação. Por tudo que foi explicado no bloco anterior. Entendi, perfeito. Inclusive, é só voltar se lá quiser no só player. voltar, tem um chão aqui embaixo, tem um negócio chamado barra de rolagem. Aí pega Barra essa de bolota, rolagem, tem uma bolota vermelha ali, você pega a bolota e arrasta pro lado, entendeu? Mas você sabe que tem gente que não assim, aprendeu isso ainda, né? É O quê? bom você falar, você ter essa compaixão. De quê? Tem uma galera, às vezes, mais velha que assiste a gente que não aprendeu ainda. É bom você Pra mencionar. minha mãe, Parabéns pela sua provavelmente, sensibilidade. Entendeu? Você tá aprendendo aqui muito embaixo com o você Diniz. pega, aí volta. Se Parabéns. quiser, aí depois bota no voltar ao vivo. Aí você volta para o que está acontecendo neste momento. Mas é fazer- vermelho ou laranja? É a bola. vermelho. É vermelho, né? Perfeito. Mas você pode dar 2 cliques ali onde tem sido ao vivo. Aí vai que- voltando de 10 em 10 segundos. Não, 2 cliques no ao vivo, ele já vai pro ao vivo. Perfeito. Perfeito. Mas aí tu tá indo muito complexo. É muito conceito na primeira convocação. E Richarlison? Abaixo. Foi Foi abaixo. abaixo, não precisa falar muito. Abaixo né? dos dois que estão ali já no abaixo. Foi muito abaixo. Gente, aí não precisa. Aí não precisa perder muito tempo, né, ô Leozinho? Vambora. Pra mim foi destaque. De uma maneira bem negativa. Ah, bom. Tá aí, então, amplia a tela pra nós aí, sobe tela aí, ô producer, deixa eu ver o negócio, como é que ficou essa brincadeira aí. Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Rodrigo Rafinha, foram destaques. Sem muito brilho, Ederson, Danilo, Marquinhos e Ney foram abaixo. Renan Lodge, Casimiro e Richarlison. Esse é o gabarito, tá? Eu acho que Bom no geral tá justo. Tá e os justo. reservas, eu acho que todos entrariam no sem muito brilho. Assim, nenhum acho que mudou, não- impactou nada.